Deia bante farabacalabarabacalabaracia. Vai orando por quem está em casa nessa noite. Vai intercedendo por quem está em casa nessa noite. Vai orando pela tua família nessa noite. Há uma unção sendo derramada agora dentro da tua casa, dentro do teu lar. Há uma unção sendo derramada para tocar em quem está em casa, em quem está enfermo, em quem está oprimido, em quem está abatido, para tocar em nome de Jesus. Vai acontecer libertação na tua casa, vai acontecer milagre na tua casa. Tem resposta de Deus. Essa é uma noite de resposta de oração. Deus vai entrar, Deus vai fazer, Deus vai operar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus que vai fazer pela tua casa, pela tua família. Ele vai abençoar, Ele vai abrir a porta, Ele vai mover. A macumba cai, o feitiço cai, a inveja cai, a maldição cai, tudo que não presta cai. A porta se abre, a bênção chega, o milagre chega. É o teu Deus, 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 é o teu Deus. Ele vai operar, Ele vai operar, Ele vai operar. Abençoa essa casa, Jesus. Abençoa essa família. Muda a história. Entra com providência. Entra com mão forte. Faz milagre acontecer. Tudo para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós entregamos a nossa casa diante do Senhor. Profetiza comigo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo assim: a minha casa é uma bênção. Fala assim: a minha casa é um pedacinho do céu. Fala: a minha casa está guardada debaixo das mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. O Evangelista Celeste vai trazer uma palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos querem ouvir a Jesus nessa noite? Diga glória a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite, diga aleluia. Cadê a Celeste? Tá pegando a ferramenta. A mãe Exata tá tudo inspirada agora no óculos. Estende a tua mão para cá. Fala comigo assim: Evangelista Celeste, deixa Deus te usar para falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber a serva de Deus aplaudindo Jesus bem forte. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu convido a vocês a abrir comigo o livro sagrado. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 10. Eu senti de falar aqui do rei Davi, como ele foi preparado para se tornar rei. Eu sinto assim como Deus também está preparando a igreja para grandes obras, não é? Porque ele foi preparado para uma grande obra, para reinar. Aleluias, glória a Deus. Assim Deus tem feito com a igreja, está preparando a igreja dele, avivando, como o pastor falou de avivamento aqui. Só que Davi, ele não foi assim, ele recebeu a unção, né? Deus usou
profeta Samuel para ungir, mas Davi não foi logo assim que ele recebeu a unção, ele já reinou, já começou a reinar, não. Eu convido a gente a ler verso 10, a partir do 10, capítulo 16, né, que eu falei, verso 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Até aqui. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus? Amados, o que me chamou a atenção nessa passagem é que o profeta Samuel, Deus falou com ele para ir até a casa de Jessé, que estava lá, o que ia ser ungido rei no lugar de Saul. Só que, chegando lá, Jessé tinha muitos filhos, né? E ele apresentou os que estavam na casa. E ali, os que estavam na casa eram todos, até alguns já eram soldados do rei Saul. Alguns já eram até soldados. Eram os homens mais fortes, né? Mais assim, de aparência de quem, aquelas pessoas fortes fisicamente. Não é? Só que o profeta, ele ouvia a voz de Deus. E Deus falou com ele ali: não está aqui. Não é um desses aqui ainda, que é o que vai ser rei. Davi estava onde? Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Aqueles lá, os irmãos dele, cada um se mostrando, né? O teu corpo, teus músculos, o que ele já fazia, né? Como já era soldado, tentando impressionar, né, o profeta Samuel, achando, e Jessé achava que era um daqueles filhos que estavam ali, mas não. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto Davi estava lá, Davi estava sendo preparado por Deus. Primeira coisa que a gente aprende na vida desse jovem, porque a Bíblia fala que ele era um jovem ainda, muito novinho, né? Muitas das vezes a gente pensa assim: Deus tem um chamado para algum jovem, e esse jovem pensa: poxa, mas eu não sou preparado ainda. Deus está te preparando. Deus está te preparando. O que você está passando, jovem, não é por acaso. É o Senhor te preparando para coisas maiores lá na frente. Então aguenta firme, fica firme no propósito do Senhor. Porque muitas das vezes alguns jovens não entendem. Não consegue entender por que eu sou tão novo, sou tão nova, e já estou passando por tantas batalhas na vida, tanta luta. Fica firme que lá na frente você vai entender. Porque nem tudo a gente entende na hora. Porque quando você está passando as lutas, você está num processo de Deus. Deus está trabalhando em você, te capacitando. Como fez com Davi, com o rei Davi. Davi, amados, a primeira coisa que a gente aprende lá era o cuidado que ele tinha com as ovelhas do pai. Ele cuidava. Davi, ele tinha um temor ali de cuidar. Ele cuidava com a tua vida. Ele enfrentou ali, né, que a Bíblia fala, lutou com um leão, com um urso. Ele dava a vida dele, né,
pelas ovelhas do seu pai. E Davi, o tempo que ele tinha lá, quando ele cuidava das ovelhas, o olho dele ficava sempre, né, sempre olhando onde que elas estavam, para não deixá-las escaparem. Ou aparecer o lobo, né, o urso. Davi, quando ele tinha um tempinho, ele sentava debaixo de uma sombra da árvore e ali ele falava com Deus. Ali ele orava ao Pai. E o Senhor revelava com ele no coração dele. Davi já era escolhido, desde jovem. Só que Davi, a gente aprende com ele, amados, a humildade também. Davi era humilde. Como eu falei no início aqui, não foi assim que Samuel ungiu ele a rei, que ele já se tornou rei. Não. Às vezes tem jovem aqui que o Senhor já ungiu para uma obra grande na vida dele lá na frente, ele ainda nem sabe. Ele ainda nem sabe. Davi, ele era humilde. Quando ele chegou, quando mandou buscar, porque Deus falou com Samuel, não está aqui entre estes. Então ele mandou buscar. Aí o Jessé, pai dele, falou, tem o menor, que era o mais novo. Ninguém imaginava, eles ali logo pensou, vai ser um desses filhos mais velhos, né, mais robustos, né, mais preparado, fisicamente preparado, mas não de alma, de coração. Entende? Aleluias. Então, amados, quando ele chegou lá e Jessé ungiu, ali surgiu um pouco de inveja dos irmãos, né? Daqueles irmãos ali. Infelizmente, quantos não passam por isso? Quando Deus chama, à frente consagra, né, algum irmão, alguma coisa, obra, ou, às vezes outro irmão fica assim, entendeu? Poxa, podia ser eu ali. Poxa, podia ser eu lá. Podia ser eu como esses irmãos aqui. Todos eles pensavam que a aparência deles, eles iam ser escolhidos. Poxa, mas né, Jessé, o próprio Jessé, tirou um pouco o filho dele, né? Achou que eram os que estavam ali que podia ser escolhido. E não. Aí, amados, que o tempo que eu estudei sobre essa palavra, essa passagem aqui, eu vi também que Davi, ele chegou lá, ele foi ungido. Samuel derramou azeite sobre ele e ungiu o rei. Só que, olha só, Deus permitiu Davi ele entrar lá no palácio. Mas sabe como ele entrou lá? Deus permitiu ele entrar para conhecer o local, conhecer onde ele ia estar amanhã. Mas ele sabia que não era a hora, não era o tempo. Ele era um jovem, mas temente a Deus. Ele sabia que não tinha chegado ainda o tempo dele reinar. Ele foi chamado lá porque nesse tempo o rei Saul ele estava sendo perturbado por demônios. E somente quando tinha uma música, né, que acalmava. Aí era a harpa, né, que Davi tocava. Então chegou aos ouvidos do rei que tinha um jovem no campo que tocava a harpa. E foi a única coisa que acalmou. Os outros músicos foram muitos lá, mas nenhum deles conseguiu não acalmar Saul, os demônios saírem dele. Saul só acalmava quando Davi tocava a harpa. Só com a harpa de Davi. Mas isso não encheu, entendeu? A Davi não. Davi sabia, ali ele estava sendo servo. O rei ainda era Saul. Porque não tinha chegado o tempo, não tinha chegado o momento. Então ele respeitou esse tempo. Ele podia, né, ter chegado já todo pomposo, né? Ah, já sou mesmo Senhor, profeta já me ungiu, já sou rei mesmo. Vou chegar aqui no palácio, né? Dando ordens. Não, ele chegou como servo. Servo e amigo. Se tornou ali amigo do rei Saul. Porque toda vez que ele tocava a harpa, quando vinha os demônios perturbando Saul, ele pegava, tocava a harpa, os demônios saíam de Saul. Se acalmava. Então a gente aprende o que com ele? Humildade, paciência, né? E zelo. Zelo, como eu falei, ele cuidava das ovelhas do pai dele lá no pasto. Ele entregava, ele dava a tua vida por aquelas ovelhas lá. Ele arriscava a vida dele. E isso, amados, é amar, é zelar. Que a gente aprende, quando o Senhor coloca algo para você na obra, faz com amor, faz com zelo.
E não apressa, não queira apressar as coisas. Porque às vezes Deus usa profeta ainda, usa para te falar que Deus tem algo na tua vida maior, que o Senhor vai te levantar como talvez um pastor, uma pastora, não sei. Deus que fala, é o Senhor que fala na boca dos profetas. Só que você, muitas das vezes as pessoas recebem essa revelação no teu coração, e ao invés de começar ali então, se preparar espiritualmente, ela começa aquilo ali se encher demais. Sabe? Ah, mas o Senhor já falou comigo, Deus já usou profeta, já falou, o meu lugar é ali, o meu lugar é lá. Entende? Às vezes você quer ultrapassar, né? O tempo de Deus, não respeitar. Davi, ele foi humilde, ele aguardou. E ele mesmo jovem, amados, o tempo que ele passou ali no campo, aquele tempo ali cuidando das ovelhas do seu pai, eu tenho para mim que aquilo ali foi uma preparação. Foi Deus preparando ele. Ele nem imaginava, né, se tornar rei. Ele era um jovem, humilde, cuidando das ovelhas do pai lá no pasto, né, no campo. Se tornou rei. Porque Deus conhece, coração. A Bíblia fala que ele era um jovem, né, bonito. A Bíblia fala que era um jovem assim, bonito. Mas, porém, não tinha aquele físico de soldado. Não é? Então, Davi, ele passou lutas. Ele passou até para lutar com o gigante. Até quando ele foi lutar com o gigante, ele teve que lutar com os irmãos dele, ele teve que lutar com o rei, teve que lutar com o pai dele, porque todos, tirando ele. Ah, mas quem é você vai enfrentar um gigante? Nem ele falando que ele já tinha vencido um leão e um urso. Pelas ovelhas do pai dele, não acreditavam, pelo físico, porque olhavam pelo físico, porque devia ser um miúdo, baixo, né? Um rapazinho assim, que não tinha aquela aparência de quem ia vencer um gigante. Só que Davi, ele não confiou na força dele. Davi, ele tinha confiança na força do pai. Do pai. O que todos ali não sabiam, não entendiam, era isso. Porque os outros tudo iam preparados, como até ele conseguir convencer o rei. Aos irmãos dele ali, queria todo o tempo atrapalhar, não deixar ele lutar contra o gigante, até ele conseguir convencer. Ele teve uma luta ali para convencer e conseguir. Porque a primeira coisa que o rei Saul fez foi preparar toda aquela armadura para ele. Ele, como era jovem pequeno, aquilo estava atrapalhando. Toda a armadura de soldado. O que ele fez? Tirou tudo. Não preciso disso. Eu preciso somente do Senhor. E ali, amados, como que ele lutou com um gigante e venceu? Foi com a força dele? Vocês acham? Foi com a força dele? Não. Foi com a estratégia que Deus deu para ele. Porque foi com aquelas pedrinhas que ele pegou, derrubou um gigante com uma pedra. A Bíblia fala, né? O que foi isso? Obediência. Obediência. Com a obediência, ele podia pensar, mas eu vou, não vou, como que eu vou conseguir? Ele podia ter se deixado levar pelo que os outros falavam com ele. Você não pode, você é pequeno, você não tem força nenhuma, não tem chance nenhuma. Ele podia, quantas vezes o inimigo vem na tua cabeça, te soprar no teu ouvido, você nessa luta aí, você não vai conseguir. Você, tão pequenininha, você tão jovem, tão criança no evangelho, como muitos acham, que quando estão chegando, mas você não sabe o temor que aquela pessoa que acabou de chegar na casa do Senhor, você não sabe o temor que ela tem a Deus. Muitas das vezes tem alguém que chegou há menos de um mês, e outro que às vezes está mais de 10 anos, faz mais em menos de um mês do que aquele que está mais de 10 anos. Por quê? Temor. Temor, porque essa pessoa tem temor a Deus. Então, ela ouve a Deus e obedece. Ela confia na força do Senhor. Amados, porque se você for confiar
tua força, nas tuas estratégias para enfrentar esse mundo como a gente está enfrentando, né? Essas coisas, essas batalhas todas aí, doença, violência. Você acha que você vai conseguir? Você vai conseguir ir lá no meio da boca de fumo lá, somente chegar lá e falar, vocês não podem fazer isso. Com certeza você deve se empregar para eles. Mas você acha que você vai chegar ali com a cara e a coragem de convencer eles de que está errado aquilo ali? Não, o bandido. Você vai conseguir? O bandido vai na tua casa e vai falar, você não pode, meu filho, fazer isso. Você acha que você vai conseguir? Agora, se você tiver com o poder e a unção de Deus, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia para lidar com essas situações. Até para chegar nessa boca de fumo, se o Senhor te mandar, se o Senhor te direcionar, você pode ir. Se você tiver, como eu falei um dia aqui, se você tiver o sim de Deus, pode ir, que vai fluir, que você vai ter vitória. Agora, se você for pela tua vontade, tua força, você não vai conseguir não, você vai ser, sabe o quê? Frustrado. Que acontece muitas das vezes com muitos irmãos, infelizmente, se sente frustrado. Porque muitos irmãos, ao invés de colocar a tua fé aqui, ó, nas orientações do Pai que está aqui, ó, como a gente está estudando aqui sobre Davi, é o Senhor nos orientando. As histórias que ficaram relatadas aqui na Bíblia, tem muitas histórias aqui para nos ensinar, para nos orientar. Essa passagem de Davi nos ensina a ter humildade, a ter temor, a ter zelo, se preocupar com o que Deus te chamou para fazer, com a obra que Ele colocou nas tuas mãos. Sabe? Muitas das vezes Davi, amados, ele não teve medo. Quando Samuel foi lá, ungiu, derramou o azeite, como eu falei, ele era ainda jovem, mas ele não foi assim. Ele se tornou rei, entendeu? Samuel foi, ungiu, ele já foi lá reinando. Não. Teve toda uma preparação na vida dele. Deus permitiu ele entrar no palácio, ele conhecer onde ele ia estar, onde ele ia reinar. Entende? Deus permitiu ele conhecer os inimigos, os que iriam vir contra ele, porque ele teve que enfrentar Saul, o próprio rei, né? Depois queria matar, teve que enfrentar muitos. A filha dele também, né? Preparou vários laços lá, que se apaixonou por ele. Ele teve muita coisa lá para enfrentar. Então, amados, às vezes que eu tiro para mim aqui, Deus às vezes te permite pisar em lugares que na hora você não está entendendo o porquê. Por que Deus me trouxe aqui? Numa casa, numa cidade. Na hora você não consegue, mas presta atenção em tudo. Presta atenção em cada detalhe onde Deus está permitindo você pisar. Sabe? Às vezes até em ciclos de amizades. Às vezes Deus está permitindo pessoas se aproximarem. Você não está entendendo, mas o porquê, gente? Eu nunca tive amizade com essa pessoa, porque agora está tão assim. Vigilância. Vigilância que o Senhor vai te revelar. Se é para você ajudar essa tal pessoa, ou se é como o pastor falou aqui, você tem que estar ligado para não blasfemar contra o Espírito. Porque às vezes pode ser o inimigo, sim, porque o inimigo tem os servos dele, não é? Para vir colar com você, para te interromper o que Deus tem na tua vida. Interromper a tua caminhada, porque o diabo ele sabe que Deus tem propósito na vida de cada um. E quando ele sabe, amados, ele vai fazer de um tudo para você parar. Infelizmente, quantos, né? Quantos a gente tem visto parar? O Senhor revela. Por isso que eu falo, quando Deus revela, amados, nesse momento, se Deus revelou algo para você, que tem algo na frente para você maior, a partir daí, se prepara mais ainda, jejua, ora, busca. Porque nessa revelação o diabo escuta. Ele está ouvindo. Ele vai fazer de um tudo para parar a tua caminhada. Que é para você não chegar onde Deus quer.
Perdão, mas bebi um golinho d'água. Os amados estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Senhor, eu creio que cada um aqui tem algo que Deus já revelou. Tem algo que o Senhor já revelou. Muitas das vezes o inimigo coloca medo. Te coloca medo. Porque ele vem com conversinhas. Você vai... Amar, se você começar a entrar, você vai vir luta na tua vida, vai vir tanta coisa que você não vai aguentar. É o diabo falando isso. O diabo falando isso para você não ir, porque ele sabe que se você for, você vai vencer. Porque quando é Deus que te ungiu a algo, entende? Como fez com Davi, você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Confiar e vigiar tudo que vai vir aqui, ó. Que não vai faltar. São palavras para te fazer parar a caminhada. Primeira estratégia do diabo na vida do cristão. Eu estava estudando uma palavra um dia desse, amados. É uma passagem pequena que fala assim, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é? É matar, roubar e destruir. Eu fiquei pensando, primeiramente, roubar. Primeiramente, ele te rouba o que Deus te revelou. Ele rouba. Como ele te rouba? Te colocando desânimo, te colocando frieza, parando a tua caminhada. Hoje eu não vou no culto não, estou cansada. Ele coloca cansaço, coloca desânimo, coloca até dor, né? Dor no corpo, dor de cabeça para a gente não vir. Como hoje minha mãe falou, hoje que eu quero ir, Celeste. Eu estava, né? Ela falou, não, chegou aqui, ela falou, não, eu vim. Na hora de eu vir para a igreja, me deu uma dor nas costas. Glória a Deus. É assim que o diabo faz. Ele coloca até dor no teu corpo para você não aguentar. Você fala assim, eu não vou aguentar. Entende? Primeira coisa, então, ele mata, né? Rouba, perdão. Ele rouba. Então, primeira coisa, ele te tira da igreja. Ele vai te tirar da igreja. Por quê? Porque na igreja você está revestindo de glória, de poder, de unção. Você está se alimentando, você está se fortalecendo cada vez mais. Então, ele precisa, o primeiro passo dele é te tirar. Segundo, ele mata a tua fé. Por quê? Você se afastando da obra, você se afastando dos irmãos. Sabe, você já notou que quando a pessoa se afasta da igreja, ele se afasta da gente também? Você tenta, você liga, você procura, a pessoa foge de você, não quer, sabe? Não quer mesmo, é o diabo na vida dele para tirar. Entende? Para matar a fé dele. Como que ele mata a fé dele, amados? Primeiro, ele afastou da igreja, afastou da obra. Segundo, o diabo vai matar a fé, a pessoa vai passar a descrer, ele não vai crer mais em nada. Pode ir na frente dele, o homem mais ungido de Deus, falar que ele é de Deus, falar que Deus tem obra, que ele não crê mais nada. Ele vai se tornar um descrente. Está entendendo? Ele vai matar a fé da pessoa. Quando ele matar, ele conseguir matar a tua fé, pronto, você está nas mãos dele para ele te destruir. Aí, amados, ele vai destruir a tua alma. Ele vai destruir, porque você não vai estar crendo mais em nada, entendeu? Deus vai usar um vaso para te falar de livramento. Porque o Senhor avisa a gente, Deus livra, Deus cuida. Mas o Senhor vai estar longe dele, ele não vai estar crendo em mais nada. O diabo vai fazer dele o que quer. Está entendendo? Porque ele conseguiu matar. Olha, ele roubou, tirou ele da casa do Senhor. Roubou, entendeu? A presença de Deus na vida dele. Roubou a presença dos irmãos, da comunhão com Deus, da unção que ele recebe na igreja. Ele roubou isso dele. Roubando isso, ele mata a fé dele. Ele não vai passar a crer em mais nada, nada. Aí pronto, amados. Quantos, infelizmente, é triste, Quantos a gente tem visto assim? Aí a pessoa, do nada,
de repente morre. Aí você pensa, meu pai, será que essa pessoa foi salva? Amados, a Bíblia fala que sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Você busca santificação, eu sei que não é só na igreja, aqui no templo, porque nós somos o templo, a gente busca na nossa casa, é todo o tempo. Você busca santificação na tua vida. Mas aqui, amados, aqui é um propósito do Senhor para cuidar das ovelhas. São chamados os pastores, são chamados de Deus para estar conduzindo as ovelhas, para ela não se perder. Então, porque o diabo primeiro tira daqui? Porque ele vai estar sem pastor, vai estar sem ninguém para conduzir ele, entende? Ninguém vai estar orando, ninguém vai estar intercedendo, ele vai estar lá fora, esquecido. Aí ele vai passar a descrer, não vai crer em mais nada. Aí, amados, pronto. Por isso que eu choro, esse tempo agora eu tenho chorado, quando eu começo a pensar nas pessoas, nossos irmãos daqui, que se afastaram. Teve um dia que eu até mando mensagem, glória a Deus que tem um amado que eu gosto muito, de coração, mandei mensagem para ele, ele me respondeu, sabe, eu fiquei muito feliz. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar para lá, amados, porque não é a vontade dele não, é a fraqueza que deu, é a brecha que ele abriu, entende? Deu brecha, as pessoas infelizmente dão brecha para o diabo, ele entra, ele não vem para brincar. Ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Entende? Então a gente, amados, eu sei que a gente não pode forçar ninguém, porque a pessoa tem o livre arbítrio, sim. Mas não esquecer, sempre orar, sempre interceder, colocar o teu joelho no chão, clamar por essa vida. É uma alma, amados. É uma alma que está perdida. E isso, sabe quando você entristece, quando você lembra? É porque é o Espírito Santo que está triste. O Espírito Santo está triste, porque quantos tem acontecido? Quantas igrejas têm afastado membros, irmãos? Entende? Está ficando lá fora. Estão morrendo lá fora. Morrendo. E a gente, que receberam aqui, quantos receberam revelação do Senhor? Fica firme, que Deus é contigo. Mas aí eu te falo, acontecendo isso, então eu vou parar de profetizar? Eu vou parar de falar o que Deus mandou falar? Ah, não está adiantando, eu estou falando, eles não estão ouvindo. Não, porque tem os que estão ouvindo, tem os que têm temor a Deus, sabe? Porque se você for olhar para essas coisas, porque você não pode se deixar levar, porque eu aprendi muito também, não se leva pelo coração, mas pela razão. Nós não sabemos o que aconteceu na vida dessas pessoas, desses irmãos. Vamos orar, que Deus sabe. Não vamos julgar, não vamos condenar, entende? Não vamos também tomar o partido, tomar a frente. Não, porque o Senhor sabe o que aconteceu, mas vamos orar. A nossa parte é interceder, a oportunidade que tivermos, dá uma palavra assim, um carinho que as pessoas precisam, tá? Porque o diabo, a primeira coisa que o diabo faz é isso, afasta da gente. Afasta, tem pessoas que, nosso Deus, é triste, você vê, você encontra com um irmão que às vezes já foi de caminhada junto contigo, você quer chegar junto e a pessoa foge de você. O diabo faz isso, porque sabe que a unção que está em você, como o pastor falou aqui, do avivamento, a unção que está em você vai passar. Está entendendo a importância do avivamento? É isso. Vamos lutar sim. Vamos lutar, vamos orar sim, amados. Vamos fazer um sacrifício. Orar de madrugada porque é sacrifício, porque muitos acordam muito cedo para trabalhar. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te fortalecer. Se você precisa no teu trabalho, Deus vai te fortalecer ali. Deus vai te livrar do mal, do acidente. Deus vai estar te guardando, porque Ele está vendo o teu sacrifício. Ele está vendo que todo mundo está dormindo, mas naquele momento ali Ele te chamou, você está levantando para buscar Ele, amados. Muitos, você já viu que tem muitos crentes que têm mania de falar, eu não preciso me sacrificar não, pastor, porque Jesus já se sacrificou, já fez o maior sacrifício. Sim, e Ele nos deixou o quê? Que exemplo?
Ele se sacrificou por nós. E nós não vamos fazer nada? Não é esse sacrifício, amados, que a gente faz aqui, não é nem um pedacinho que Jesus fez por nós. Jesus entregou a tua vida, sofreu, foi humilhado, cuspido lá. Às vezes a gente ouve uma palavrinha aí fora, a gente já fica todo ofendido, todo, aquela pessoa ali vai, né, vai pagar, vai passar. Não! Às vezes a gente fica, né, não pode ouvir nada, que a gente já fica chorando, abatido. Que isso? Deus te chamou, como fez com Davi aqui, ó, ungiu rei. Um menino que cuidava das ovelhas do pai, se tornou rei. Amados, Deus tem coisa grande para a tua vida. Fica firme. Passa dando glória a Deus, que lá na frente você vai ver a glória dele na tua vida. Você pode não estar entendendo agora por quê você está passando essas coisas, por que você está em tal lugar, por que tais amizades estão vindo. Ora sempre, porque o Senhor sempre falou, vigiai e orai. Que Deus vai te mostrar se é de Deus ali ou se não. Né? Porque muitas das vezes o Senhor coloca pessoas na nossa frente, ou então começa a vir muito na nossa mente. Com certeza acontece com os irmãos também de você, às vezes do nada você está fazendo alguma coisa, vem a pessoa na tua cabeça, começa a ficar pensando nessa pessoa. Aí você até para, fala, meu Deus, mas está acontecendo? Por que eu estou pensando tanto nessa pessoa? Vai dobrar o joelho, vai interceder por ela, vai orar por ela, você não sabe. Gente, a vida espiritual é isso. Você não vê com os olhos físicos, mas lá no mundo celestial está acontecendo coisas. Quando você dobra o teu joelho nesse momento, Deus pode estar dando livramento para essa pessoa. Deus pode estar falando lá no íntimo do coração dela, confirmando algo. Está entendendo? Então não deixa passar, não deixa. Não deixa passar, amados, as oportunidades de buscar por uma alma, de orar. E busca o avivamento, amados. Busca. Eu quero, em nome de Jesus. Eu já, como eu falei, essa semana eu não consegui. O relógio despertou também, eu desliguei e dormi. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero. Eu vou pedir ao Senhor para me dar força. Em nome de Jesus, eu quero. É preciso. Não é a gente querer, tá? Não é somente o nosso querer, não. É o querer de Deus. Se você ama o Pai, você ama também as ovelhas do Pai. Me lembrei agora que ele falou para Pedro. Pedro, tu me amas? 2 vezes. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro não entendeu, né, na hora, porque se sentiu ofendido até. 2 vezes ou mais. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A gente acha, às vezes, que o trabalho de apacentar as ovelhas é só do pastor. Não, é o pastor que tem que ter essa preocupação. O irmão está saindo, está desviando, é o pastor que tem que ir atrás. O pastor somos nós. Se ama a Deus, ama as ovelhas também. Se coloca também junto com o seu pastor. Ora, jejua, busca pelas ovelhas do Senhor. Amém, amados? É a palavra que Deus colocou no meu coração para estar passando. Fica ligado, tá? Fica ligado nesse campo aí. Às vezes você está num campo aí, cuidando. Você não está entendendo, mas Deus está te preparando nesse campo aí, tá? Para coisas maiores na frente. Aleluias, glória a Deus, já venceu o horário. Eu passo para o nosso pastor agora, em nome de Jesus, agradecendo essa oportunidade. E eu peço as palmas para Jesus, amados. Glória a Deus, aleluias.